E nós estamos vivendo um tempo de um tempo que nós precisamos de muita sabedoria, muito discernimento. É um tempo que nós precisamos de muita atenção, prestar muita atenção nos nossos atos e nossas atitudes daqui para frente. O tema do sermão é a vontade do Pai. Gostaria de orar antes e pedir para que o Espírito Santo ministre no coração de cada um de vocês essas palavras, e aquilo que for palavras que sair da minha boca, como palavras do Reovaldo, como disse o apóstolo Paulo, né? Do meu próprio punho, que o Senhor possa dar o entendimento e o discernimento para vocês. E aquilo que for revelação do Espírito Santo para a sua vida, você guarda no coração, você coloca em prática tudo isso e deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Amém? Pai, eu quero colocar as nossas vidas agora diante do Senhor. Esse tempo que estamos vivendo, nada foge da tua presença. Tua palavra diz que ninguém consegue se esconder do calor do sol, e nós temos vivenciado esses dias. Mas ninguém consegue se esconder da tua presença e da tua vontade soberana. E nós, como igreja, como filhos amados, filhas amadas do Deus Altíssimo, estamos aqui dispostos a te ouvir, dispostos a entender e dispostos a obedecer a tua vontade soberana. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, tome bastante água para hidratar o corpo, para você passar por esse tempo. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, a ministra Janice já pré-anunciou, né, esse tempo. Ele fala do tempo de todas as coisas. Então eu creio que nós estamos vivendo principalmente 3 tempos neste tempo. Tempo de morrer. Estamos vivendo o tempo de morrer. Muitas pessoas estão morrendo. Isso é fato. A gente não pode fugir dessa realidade. Isso está acontecendo. Tempo de chorar, porque nós estamos chorando com os que choram. E choramos com pessoas próximas, choramos com a morte do pastor Mauro, choramos juntamente com a irmã Gilma, choramos de várias formas, irmãos. Mas também é um tempo de curar, porque a palavra de Deus diz que o Senhor faz a ferida e Ele mesmo a liga, Ele mesmo a cura. Então, se Ele permite algo em nossas vidas, é porque Ele tem um propósito e vai curar essa ferida, e vai derramar graça sobre as nossas vidas, vai derramar um tempo de refrigério, porque depois da tempestade vence a bonança, né? Depois de uma noite escura vem o clarear, o raiar do sol. Mas eu creio também, irmãos, que é tempo de consolar, tempo de abraçar ou estar perto, tempo de ser misericordioso, tempo de ter compaixão. Mas no meu ponto de vista, o maior tempo que precisamos é tempo de discernimento e tempo de sabedoria. Nunca precisamos tanto de discernimento e de sabedoria. E é isso que nós vamos pedir ao Senhor. Se há falta de sabedoria, a Bíblia diz que temos que pedir a Deus que Ele nos dá deliberadamente. Se nós não temos discernimento, temos que pedir a Deus para nos ajudar a discernir as coisas, discernir o tempo. Mas também não é só tempo de discernimento, mas tempo de discernir o tempo. Que tempo é esse? Por que Deus está permitindo esse tempo para nós? Qual é o propósito desse tempo na minha vida e na sua vida? Você precisa perguntar para Deus. Tempo de discernir o tempo. Mas também é o tempo de se buscar a vontade soberana de Deus.
tempo de se buscar a vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus não se limita à vontade, desejo e olhar humano. É diferente. O Senhor não derrama a sua vontade sobre nossas vidas da maneira que eu quero, mas sim como Ele quer. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. O homem faz planos, mas Deus é que dirige os seus passos. Tudo é dele, tudo é do Senhor. E Ele executa a sua vontade soberana como Ele bem deseja. A palavra diz: o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Faz tudo o que lhe apraz. A vontade soberana de Deus se manifesta em nossas vidas, contrariando os nossos desejos, contrariando as nossas ambições, ofuscando os nossos olhares, e nós acabamos nos decepcionando muitas vezes. Porque aquilo que eu quero nem sempre é o que Deus quer. Mateus 6, versículos 9 e 10, vocês conhecem esse texto. Ele fala da vontade, Jesus ensinando a obedecer à vontade do Pai. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu achei interessante, depois que eu escrevi o sermão, e eu gosto de estudar, de analisar, de corrigir. Vamos dar uma pequena analisada sobre esse texto. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, né? Agora, veja bem, Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Então quem vai entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade do nosso Pai que está, onde Deus está? Nos céus. Como que é feita a vontade do Pai? Que é feita na terra assim como no céu. A vontade do Pai está onde? No céu. Deus está no céu. Então Deus quer que como acontece no céu, deve acontecer na terra. A vontade da terra é a vontade do céu. A vontade de Deus que está nos céus é a vontade dos céus, tem que ser a vontade da terra. Vocês entenderam? A vontade da terra tem que ser a mesma da vontade do céu. A vontade do céu tem que ser estabelecida na terra. Seja feita a tua vontade, assim como é feito lá no céu. Aqui na terra como é feito no céu. Então lá no céu, Deus já determinou, Deus já estabeleceu todo o plano, todo o decreto para a terceira igreja batista. Crê você ou não, tem um decreto, tem um projeto, tem uma vontade soberana para nós. E é isso que nós temos que buscar, irmãos, com intensidade. A vontade soberana de Deus. Deus está no céu, a sua vontade tem que ser estabelecida na terra. E quem faz a vontade do céu, entra no reino do céu. Simples ou complicado? Aí você tem que descobrir qual é a vontade do céu, qual é a vontade de Deus. O que significa vontade? Faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher livremente, de praticar ou deixar de praticar certos atos. É a tua vontade. Tem vontade de comer, levanta, vai na geladeira, come. Tem vontade de sair, vai e sai. Tem vontade de ir no banheiro, você levanta e vai. Tem vontade de fazer algo, essa vontade está dentro de mim, está dentro de você. É nossa vontade humana. É uma força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir os seus fins ou desejos, ânimo, determinação e firmeza. Então a vontade de Deus é executada daquilo que Deus tem no coração
para mim e para você, daquilo que Deus já projetou. Deus já escreveu a sua história. Deus já escreveu um projeto sobre a sua vida. Deus já tem um plano soberano para você. Descubra esse plano. Descubra esse projeto. Senão você vai fazer igual Paulo, recalcitar contra os aguilhões, dar murro em ponta de faca, dar cabeçada na parede, e vai só andar em frustrações, porque Deus já estabeleceu algo para a sua vida. Descubra. E como eu descubro? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, se santificando, obedecendo. Capite? Para os italianos? É vero? Voltando lá para o nosso tempo. Creio também no tempo de fé. Precisamos de muita fé para entender coisas inexplicáveis. Você tem questionado esses dias por que tudo isso? O que está acontecendo? Qual que é o plano de Deus? Por que Deus está permitindo tudo isso? O que está acontecendo? O que vai acontecer conosco? Coisas inexplicáveis. E temos fé, irmãos, para esperarmos coisas melhores, mesmo que não as vemos. Isso é fé. Eu estou esperando algo melhor ainda que eu não estou vendo. Não posso desanimar, não posso desistir. A Bíblia fala de um guerreiro de Davi, por nome de Samá. Irmãos, ele se posicionou sozinho para defender um campo de lentilha. As pessoas, os outros homens, aquela vila se afastou com medo, correu. E ele enfrentou um exército de mais de 1000 homens. E ele derrotou os 1000, ele não desistiu nem no primeiro, nem no 500, nem no 999. Ele matou todos aqueles soldados, ele não desistiu. Ele se posicionou. E a Bíblia diz que a mão dele ficou grudada na espada. Não soltava, os nervos endureceram, de tanto que ele segurou firme aquela espada para não soltar. É tempo de agarrarmos a nossa espada e não soltá-la. Vocês estão com medo da batalha. É tempo de segurar a nossa espada e não soltá-la. E essa espada é para poucos. É para aqueles que querem. Para aqueles que reconhecem a batalha, para aqueles que reconhecem o tempo em que nós estamos vivendo. Todos aqueles que nessa vida tentam viver o reino de Deus de maneira humana, preste atenção, estou falando de um contexto geral, para mim serve essa palavra também, viver o reino de Deus de maneira humana, confiando no braço da carne, sempre acaba se frustrando. Porque não realizou aquilo que Deus quis. Pois a vontade de Deus vai à contramão da nossa vontade. Eu quero fazer dessa maneira, mas Deus quer de outra maneira. Então eu preciso entender por onde Deus quer que eu vá. Qual é o caminho a seguir? Qual é o tempo que eu tenho que seguir? Porque a vontade de Deus, ela é espiritual. A vontade de Deus é totalmente espiritual, mas a vontade humana, a nossa vontade, ela é natural, ela é carnal, é da carne. Nós usamos as nossas vontades, na maioria das vezes, para satisfazer a nossa carne, para satisfazer o nosso ego, para suprir as nossas necessidades. Então isso é natural, é carnal. Mas a vontade de Deus está além do natural. A vontade de Deus está no sobrenatural, no espiritual. 1 Coríntios 2, de 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, 1 Coríntios 2, 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus.
Então, muitas vezes não compreendemos as coisas do Espírito porque estamos agindo naturalmente. Porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Muitas coisas de Deus, você precisa ter o Espírito Santo para discernir as coisas do Espírito de Deus. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E aí Paulo fala, mas nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós compreendemos as coisas de Deus. Ou pelo menos devemos compreender as coisas de Deus. Nós começamos a viver uma nova fase. Começamos a viver um novo tempo. Queira você aceitar ou não, estamos numa realidade. Estamos numa nova fase. Passamos para um novo tempo. E esse tempo precisa ser discernido espiritualmente. Estão todos me entendendo? Amém? Precisamos agir com maturidade, muita maturidade, muita calma, muita cautela, muita atenção. Se agirmos como pessoas naturais, é do meu jeito, é o meu pensamento, é a minha vontade, jamais vamos compreender as coisas do Espírito, e muito menos discernir a vontade soberana de Deus. Então você fala assim, Senhor, não é do meu jeito, é do seu jeito. Senhor, não é o meu pensamento, é o teu pensamento. Senhor, não é a minha vontade, mas a tua vontade. Foi o que Jesus disse. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, mas que, contudo que seja feita a tua vontade. Se nós formos espirituais, então começaremos a entender o que realmente Deus quer. Se você buscar intimidade, se começarmos a buscar intimidade com o Espírito Santo nos revelará. E eu creio que muitas pessoas aqui, Deus já está mostrando alguma coisa. Deus já está direcionando, Deus já está dizendo para você, porque você tem comunhão com Ele, porque você tem comunhão com o Espírito Santo. E Ele vai revelar a vontade dEle para você. E você vai orar em cima dessa vontade soberana. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é a vontade de pastor nenhum, não é a vontade de membro nenhum, é a vontade de Deus. Porque se eu não crer que Deus existe, se eu não crer nessa palavra, se eu não crer que Deus está agindo e vai agir, eu posso estar em outro lugar, não aqui. Porque eu creio que nós estamos aqui, porque cremos no Deus verdadeiro. Cremos na atuação de Deus, cremos no consolo dEle, cremos no que Ele é capaz de fazer. E Deus vai usar a mim e vai usar você neste tempo. Neste tempo. E digo uma coisa, a nossa vontade, o nosso jeito, a nossa naturalidade não pode instruir a mente do Senhor. Não temos essa capacidade de instruir a mente do Senhor, porque jamais podemos conhecê-la. Quem conheceu a mente do Senhor, diz aqui a palavra. Quem conheceu? Quem pode instruir? Quem pode instruir a Deus a fazer alguma coisa? Leia o livro de Jó. Jó, quem que põe limite nas ondas, Jó? Elas não passam dali. Quem põe velocidade ao vento, Jó? Quem criou as estrelas e chama pelo nome, Jó? Quem? O nosso Deus, soberano e tremendo, que faz tudo o que lhe apraz. A vontade dEle se estabelece na terra.
A vontade de Deus se estabelece na terceira igreja batista. A vontade de Deus se estabelece na minha vida e na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não podemos fugir disso. Precisamos tomar todo cuidado, estarmos sóbrios, atentos, vigilantes, porque nós estamos num momento muito vulnerável. Muito vulnerável. Estamos emocionalmente abalados. Estamos emocionalmente abalados. E aqui que mora o perigo. Nossas emoções podem nos trair. Nossas emoções podem nos trair. Não podemos agir pelas emoções. Nós temos que agir pelo Espírito Santo de Deus. E se começarmos a agir também demais pela razão, vamos perder a fé. Então, agir pela fé. Agir pelo Espírito Santo de Deus, buscando a vontade de Deus. Precisamos nos recuperar emocionalmente. Estamos abalados, irmãos. Precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Precisamos buscar discernimento e inclinar o nosso coração para obedecer à vontade de Deus. Inclina o teu coração agora para obedecer a Deus. Inclina o teu coração para fazer a vontade de Deus nesse tempo. Não faça nada precipitadamente. Não faça nada pela emoção. Espera, acalma o teu coração, deixa Deus falar contigo. Deixa Deus te orientar. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de estudar a sua palavra. É tempo de buscar o enchimento, o preenchimento do Espírito Santo. O batismo, a cobertura completa, a imersão no Espírito Santo de Deus, para descobrirmos a sua vontade. Nossa oração tem que ser a seguinte: Senhor, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Faça-se a tua vontade. Você é capaz de fazer essa oração nesse momento? Você é capaz de fazer comigo essa oração? Fala: Senhor, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Faça-se a tua vontade. Se sujeite, se submeta. Não tem escapatória, não tem para onde fugir. Não tem. Mesmo que você abandonasse a sua fé e a partir de hoje falasse: é muito pesado para mim, o fardo é pesado, eu não aguento isso, eu vou me desviar, eu vou voltar à minha vida antiga. Mesmo assim o Senhor ia atrás de você, ia te puxar pela orelha, vai pôr um anzol no seu nariz e vai dobrar a sua cerviz e vai te trazer de novo para a vontade dEle. Porque você é amado e é amada do Senhor. Duro é para nós recalcitar contra os aguilhões. Aguilhão era uma ponta de ferro numa vara que os tocadores de boi, quando o boi cansava e acochambrava nos carros, eles cutucavam a coxa, então não tinha como o boi parar, vivia levando cutucões, aguilhões, né, agulhadas. E Cristo fala para Paulo: Paulo, é duro para ti, você está indo contra a minha vontade, Paulo. Você está indo contra o meu querer. Eu quero isso para você. E esse povo que você persegue, Paulo, é meu. Não vá contra Deus não, Paulo, que você vai se lascar. Essa é a palavra, perdão a palavra chula. Mas essa é a verdade. Você vai se dar mal por não obedecer à vontade de Deus. Sabemos que Deus ouve as nossas orações e responde conforme a sua vontade, certo? Vou provar para você, 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo, ou de acordo, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Confiança, nós temos a confiança nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então até na oração tem uma vontade soberana. E eu escrevi uma frase, postei
no meu Instagram e vou recordar ela aqui novamente, se alguém não viu. A única oração que Deus não responde, Deus ouve todas, tá? Mas a única oração que Deus não responde é aquela que vai de encontro à sua vontade soberana. Então, se você está orando algo que vai contra a vontade de Deus, pode esperar um não. Pode esperar um não. Porque Deus estabelece a sua vontade. Quer eu queira, quer eu não queira. Quer você queira, quer você não queira. Quer você obedeça, quer você não obedeça. Quer você aceite, quer você não aceite. A vontade de Deus já está liberada e vai ser executada. Todo o processo que a terceira igreja necessita passar daqui para frente tem que estar baseada nesta verdade e neste princípio. Terceira igreja batista, este princípio tem que prevalecer. Se ainda não prevalece na sua vida, a partir de hoje, ele está estabelecido nesta igreja que a vontade soberana do Senhor vai ser executada. O nosso governo é teocrático. O nosso governo é de Deus. Uma vez que você entregou a sua vida a Cristo, você não manda mais nela. Nós nos tornamos escravos, servos do Senhor Jesus Cristo, por livre e espontânea vontade. Eu entreguei o meu livre-arbítrio, eu entreguei o meu direito e a minha vontade ao soberano, aquele que morreu por mim. Não tem mais volta. E eu faço isso por amor. Eu faço isso porque eu quis. Ele me chamou e eu obedeci. Então todo o processo tem que estar baseado na vontade soberana de Deus. Precisamos nos concentrar agora neste plano, o plano que Deus tem para cada um de nós. Precisamos nos unir, irmãos. É tempo de união, principalmente em oração. Graças a Deus, nós estamos em oração. A líder do Ministério de Intercessão convocou a igreja todos, os intercessores todos, para orarem e jejuarem durante esses 30 dias. Para que Deus venha fortalecer as nossas emoções, Deus venha executar a vontade soberana dEle. Não é do meu jeito, e nem do seu, é do jeito de Deus. Grave isso na sua mente. Porque se daqui para frente, algum de nós intentar contra a vontade de Deus, Deus vai nos derrubar do cavalo. Deus vai nos derrubar do cavalo. Como derrubou Paulo. Amém? É hora de resolver as diferenças. Resolver as diferenças. Se você tem alguma coisa contra mim, me procure depois. E fale, pastor Reovaldo, eu tenho isso, isso e isso contra você. Vamos resolver essa diferença? Pode me procurar. Eu vou te receber. E vou ter a humildade de te pedir perdão. Às vezes eu não lembro. Às vezes aconteceu. Mas é hora de resolver as diferenças. É hora de nos perdoarmos uns aos outros. Você tem alguma queixa contra o seu irmão, a Bíblia diz? Vai lá e conversa com ele. Resolve. A falta de perdão, perdoa. A falta de perdão também é uma outra coisa que não nos deixa entrar no reino dos céus. Deus não nos perdoará as nossas ofensas, isso é muito sério, né? Nós precisamos abandonar o favoritismo. Houve uma guerra, né? No Antigo Testamento. Não, eu sou agora de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Barnabé. Não, eu sou de Cristo, né? Os mais crentão falam, não, eu sou de Cristo. Então não é hora de favoritismo. Porque o favoritismo não vai escolher ninguém. O que vai escolher é Deus. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É Deus quem escolhe.
É Deus quem manda, é Deus quem envia, é Deus quem faz na minha vida e na sua vida. O que Deus espera de cada um de nós é que sejamos fiéis a Ele e fiéis à sua palavra, vivendo em unidade como corpo de Cristo, rumo ao alvo e à carreira que está proposta para mim e para você. Qual é o alvo que você tem? Qual é a carreira que Deus te deu? O que está proposto para você neste tempo? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele é o nosso alvo. A vontade soberana de Deus é o nosso alvo, rumo a este alvo, vivendo a palavra, vivendo em unidade. Não é tempo de divisão, não é tempo de divisão, é tempo de união. Irmãos, não é tempo de preferência. Não é tempo de preferência, é tempo de sujeitar a Deus. Não é tempo de rejeição. Não é tempo de rejeição. Não é tempo de indiferença. E nem tempo de desprezo. Eu quero repetir isso para deixar bem claro para a Terceira Igreja Batista. Não é tempo de divisão. Não é tempo de preferência. Não é tempo de rejeição, não é tempo de indiferença e nem tempo de desprezo. Deixa que Deus executa o processo dele. Amém? Deus tem um processo. Ele vai executar esse processo da maneira dele e não da nossa maneira. Esse novo tempo para a Terceira Igreja, irmãos, não é só um tempo do que nós estamos presenciando, de morte de pessoas e essas coisas. Mas o principal tempo de Deus é um novo tempo espiritual para essa igreja. Deus tem um novo tempo espiritual. Um novo tempo que vem do Espírito Santo. Um novo tempo que vem do céu. E quer você queira ou não, isso vai acontecer. Porque Ele já decretou, já estabeleceu esse decreto. Falo com toda a ousadia. Falo com toda a autoridade do Espírito Santo de Deus. Esse tempo não é um tempo da carne. É um tempo espiritual. É um tempo que Deus vai nos preparar para algo melhor. Para algo sobrenatural. E você tem que estar preparado para isso. O homem carnal não compreende as coisas do Espírito. E se você estiver na carne nesse período, você não vai compreender. Você não vai suportar o peso da unção. Então te prepara, jejum e oração e leitura bíblica. Te prepara para o novo de Deus. Te prepara para aquilo que Deus está enviando. Te prepara para aquilo que Deus já determinou. Amém? Entende tu isto? Entende tu isto? Entende tu isto? Eu amo a vida de vocês. É tempo de se buscar a vontade de Deus, porque independente do nosso querer, Ele vai executar o seu decreto. E quem não é por Jesus é contra Ele. O próprio Jesus diz, e quem não ajunta, espalha. Lucas 11, 23. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Jesus disse isso. Quem é contra Ele neste lugar, quem não é com Ele é contra Ele. E quem com Ele não ajunta, então não é tempo de espalhar, é tempo de ajuntar. Não é tempo de espalhar, é tempo de ajuntar. Eu não estou bravo nem nervoso, irmãos, é o meu jeito de pregar, tá? Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Uma vez eu pedi para Deus voz de trovão, Ele me deu. Que eu vi uma vez um poema de um padre dizendo que o pregador tinha que ter voz de trovão. E eu falei, Deus, eu quero voz de trovão. E às vezes lá em casa a minha família fala mais baixo.
Mas é Deus que está falando com você, meu irmão. A palavra de Deus. Os versículos bíblicos é Deus ministrando na sua vida. A Bíblia fala da unidade da fé, unidade do Espírito, um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Então, se as coisas de Deus é uma só, por que que a igreja tem que ser várias? Né? Nós temos que ser unidos neste propósito de buscar a vontade soberana de Deus. Eu estou frisando bem essa vontade, irmão, que vocês não vão se esquecer nunca mais. Qualquer dúvida, qualquer momento de vacilo, de titubeação, de você falar, não, Deus tem a vontade dele, eu vou obedecer, eu vou me sujeitar, eu vou entender essa vontade e vou buscar essa vontade e andar nesse plano que o Senhor tem. Efésios 4, de 4 a 6 diz: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado, e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Meu Deus, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, e é por todos, e é em todos vós. Deus é em nós, irmãos. Em nome de Jesus. Já estou finalizando. Nós temos a ceia ainda. Esse tempo também é um tempo de maturidade. Ser maduro na fé. Maduro. Deus não tem mais tempo a perder, irmãos, na terra. Sabia disso? Deus não tem mais tempo para perder com a igreja na terra. Vou repetir de novo porque é profético. Deus não tem mais tempo para perder com crentes na terra. Ou vai ou racha. Você executa a obra dele, o plano dele, ou racha. Deus não tem mais tempo. Deus não tem tempo para picuinhas. Deus não tem tempo para diz que me disque. Deus não tem mais tempo para fazer a obra relaxadamente. Deus não tem mais tempo para nada. A espada do juízo de Deus está sobre o Brasil. A espada do juízo de Deus está sobre o Brasil e sobre a sua igreja. Acredite você ou não. Tempo de ser como Cristo é, de pensar como Cristo pensa e de agir como Cristo age. Maturidade é nos tornarmos semelhantes a Cristo. O que Cristo faria no seu lugar? Acabou o sermão, tá? Agora é com você. É o Espírito Santo ministrando sobre a sua vida. Se de tudo aquilo que eu disse, você considerar que para você não serve, considera os versículos bíblicos. Porque na palavra de Deus diz que você tem que executar a vontade soberana dele. Você tem que buscar isso. Amém?